Olá, estamos começando muito bem mais uma edição do programa Vida e Atitude junto com você. Você que nos acompanha aí semanalmente através do canal 31.1 Rede Super. Que bom saber que você está conosco todas as semanas. Vida e Atitude, como o nome já diz, fala de vida e muita atitude. E hoje nós queremos falar com você sobre um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre saúde no ambiente de trabalho, qualidade de vida e os impactos da Revolução Industrial 4.0 no corpo e na mente dos trabalhadores. E para isso, recebemos o nosso convidado especial, o professor e pesquisador e autor Ricardo Alves Mendes, ele que é uma das maiores referências em ginástica laboral no Brasil. Acompanhe com a gente aqui o nosso bate-papo. Professor Ricardo, que alegria recebê-lo hoje aqui no Vida e Atitude. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com os telespectadores do programa Vida e Atitude e também pelo convite da Clarice de estar Sim. aqui. Que bom que você conseguiu estar conosco mesmo na sua dinâmica, na correria toda, ajudando aí muitas pessoas já, digamos assim, a terem mais qualidade de vida, não é mesmo? Nas empresas, nas instituições. E Ricardo, eu já começo perguntando para você, qual é o histórico da ginástica laboral no Brasil, principalmente, e quais são os principais objetivos dentro das empresas? Porque você já tem trabalhado nas empresas, né? Então, qual que é esse objetivo no Brasil? Mas se você quiser também trazer um pouquinho do panorama fora do Brasil, a gente vai adorar isso. Então, aqui no Brasil a gente pensa que é uma atividade física nova, né? Um programa de qualidade de vida novo, e começou fora do Brasil, na Europa, Polônia, Holanda, em 1925. Então já temos mais de 100 anos, 101 anos que existe a ginástica laboral, né? Uhum. E depois, em 1928, no Japão, né? Com os trabalhadores do correio, depois nas escolas, começava no Rádio Taisô, no rádio. Então o pessoal ligava o rádio de manhã cedo, quando ia começar a trabalhar, ligava o rádio e tinha toda uma dinâmica ali, 10, 15 minutos de ginástica, né, no Japão. E depois, em 1960, nos Estados Unidos e em outros países, depois começou a parte de montar uma academia dentro da empresa, onde os trabalhadores, antes de começar o trabalho, no intervalo, no final do trabalho, faziam academia, que também é uma coisa que ajuda bastante o trabalhador, né? Sim. Fazer atividade física nos intervalos. E no Brasil, em 1973, foi o primeiro trabalho que foi realizado no Rio Grande do Sul, na Fevale, na universidade, e aí foi a partir daí que começou a ginástica laboral. Em 1969, também, no Rio de Janeiro, com a indústria naval, também foi um trabalho realizado nas indústrias de navios, né? E lá o pessoal fazia também no início do trabalho 8 minutos de atividade física. Em torno de 20 trabalhadores se reuniam em determinados lugares e faziam esse trabalho de alongamento, de dinâmica, para poder começar o trabalho mais aquecido. Que interessante. Então já é comprovado que realmente é necessário e faz bem, não é mesmo? Ricardo, você fez um trabalho relevante aqui na cidade de Curitiba. Você pesquisou a implantação da ginástica laboral na cidade industrial aqui em Curitiba, que nós chamamos do bairro SIC, não é mesmo? E eu gostaria de saber como que foi realizar essa pesquisa e o que os seus estudos revelaram sobre os impactos reais na prática no ambiente industrial. Na época que foi realizada essa pesquisa, né, em 1999, né, faz bastante tempo, e foi terminado o trabalho em 2000. Então, naquela época, de 250 indústrias que tinham nesse bairro, nesse polo industrial, somente 6, 7 indústrias tinham ginástica laboral, né? Então eram pouquíssimas indústrias que tinham. Mas já deu para o que saiu de resultados é que a necessidade de ter esse trabalho, né, um trabalho muito intenso na cidade industrial. É uma cidade que tem bastante tecnologia aqui em Curitiba, né? E os trabalhadores necessitam muito desse trabalho compensatório, né? E muitas vezes o que apareceu, que o trabalho era realizado no meio do expediente,
né? Muitas vezes na troca de turnos também, né? Que uma das indústrias que eu fui tinha o turno da manhã, da tarde e da noite, e quando tinha a troca de turno, era realizado esse trabalho compensatório. É uma pausa ativa de 10, 15 minutos, onde o pessoal, o profissional de educação física leva um alongamento, leva uma dinâmica para que o trabalhador ele consiga, naqueles 10, 15 minutos, seria afiar o seu corpo, né, para a continuidade do trabalho. Interessante. E, professor Ricardo, você também é autor do livro Ginástica Laboral, Princípios e Aplicações Práticas, que já está na 3ª edição, certo? Você trouxe seu Eu livro? trouxe o livro Muito aqui. bom. Como que surgiu Né? essa ideia de transformar assim a sua experiência e pesquisa nesta obra que a gente pode dizer que é referência nacional? Exatamente. Então, a minha dissertação de mestrado, né, na época quando eu fiz, eu tinha esse sonho de transformar o livro transformar minha dissertação de mestrado num livro, né? Sempre tive essa vontade de divulgar aquele trabalho que muitas vezes fica lá na biblioteca, fica na parte de mídia, né? Então, bom, eu quero... Aí em 2003 eu falei com a editora Manoli, em 2004 foi publicado o livro, né? Então, 2.000 livros, 2.000 exemplares, rapidamente foi vendido, eles fizeram mais 500 exemplares, também foi rapidamente vendido. Como tu mesmo falou, né? Ele foi assim 2004, 2008, 2012, né? E agora a ideia é já fazer a 4ª edição do livro, né? E hoje ele continua o livro, 3ª edição, só o livro virtual, o livro online, né? Que é interessante também, né? Posso dar uma olhadinha nele de perto? Olha só que obra maravilhosa. Princípios e aplicações práticas, então, da ginástica laboral. Muito interessante e necessário, inclusive para quem, de repente, está se formando, está, né, nesse segmento e gostaria de aprender. Eu creio que essa obra aqui é muito importante, né? Exatamente. Para os acadêmicos, mas não só para os acadêmicos, também para quem quer entender um pouco mais, inclusive os empresários, Os não empresários, é mesmo? Para implantarem na sua empresa. Muito interessante. Aonde que o pessoal pode encontrar o seu livro? Hoje, no site da editora Manoli, né? Ainda tem alguns exemplares físicos vendidos na internet também. Entrando lá na internet pode aparecer, né? Porque a 3ª edição ficou esgotada, mas muitas vezes tem sebo, essas coisas assim, Sim. né? E então é mais o livro online que tem, por enquanto tem o livro. Eu estou procurando uma outra editora para tentar ter o livro físico novamente, né? Perfeito. Fazer a 4ª edição, que aí eu faria com conhecimentos da minha tese de doutorado. Perfeito. Que aí eu colocaria junto. E o pessoal muito utiliza, o pessoal da área de administração, RH, né? O pessoal as pós-graduações em ginástica laboral, ergonomia, o pessoal utiliza muito nas especializações. Mestrado, doutorado também, né? Esse livro é o livro mais citado. Uau, a gente entra no Google lá e qual é o livro, a referência mais citada, aparece esse livro. É o Ele mais já citado. é um manual, então, para quem Exatamente. trabalha nessa área, quem tem Exatamente. interesse nesse assunto, é um grande manual. Que obra importante, parabéns pelo seu livro, por todas as suas pesquisas que você fez, porque Sim. é muita pesquisa, né? Muita pesquisa. Para chegar numa obra dessa daqui, a gente sabe que a Exatamente. trajetória é uma caminhada aí. Mas, Ricardo, e ao longo da tua trajetória, inclusive da educação física, a saúde do trabalhador, aí você passando pela tecnologia, né? Como essas diferentes formações contribuíram aí no seu segmento, até para uma visão mais ampla, né, da ginástica laboral em si? Então, na época, né, que a gente estava estudando, né, às vezes, o que a gente vai fazer? Não existia nenhum curso, nenhuma especialização na área de ginástica laboral. Então, eu fui pesquisar, aí, vamos fazer um curso de extensão na área de ergonomia, um curso de extensão, aí então, um mestrado na área de tecnologia, eu fui fazer no Cefet, na época era Cefet, hoje é o TFPR. E aí depois, aos poucos, a gente fui fazendo, aí depois eu fiz o doutorado também, né? E especialização fiz na saúde do trabalhador, né? Que seria o medicina ocupacional para o médico, né? Que é a medicina, mas para quem era uma pós-graduação multidisciplinar,
E aí, como não tem o educador físico do trabalho, né? Hoje já é o futuro da ginástica laboral, eles já estão dizendo que, os pesquisadores já estão dizendo, ó, o futuro da ginástica laboral é ter um educador físico do trabalho, uma formação específica só para isso. Porque a ginástica laboral tu tem que ter conhecimentos de vários conhecimentos. Sim. Conhecimentos de psicologia, conhecimento de ergonomia, Anatomia, conhecimentos, anatomia também. anatomia, né, cinesiologia, biomecânica. Então tem que ter vários conhecimentos. Então é interessante ter um educador físico do trabalho específico, né? Sim. Esse é uma ideia. Então por isso que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer esses vários cursos para poder ter essa formação específica, né? Que maravilha, Ricardo. E hoje, o que que você poderia dizer para nós em termos de benefícios, né? Quais esses benefícios físicos e mentais? Porque eu imagino que não é só o benefício físico, né? Não é só no corpo que a pessoa vai sentir, mas mentalmente também vai mudar ali alguma coisa, né? Quais são esses benefícios, então, mental e físico da ginástica laboral para os colaboradores e para as empresas? Porque eu fico pensando também que não é só os colaboradores que vão ser Sim. beneficiados. Eu acho que as empresas também, né? Exatamente. Bom, até a gente divide, quando vai escrever um artigo ou um livro, a gente divide os benefícios voltados para os trabalhadores e os benefícios voltados mais para a empresa, né? Uhum. E aí, então, para a empresa seria assim, vai aumentar a produtividade no momento que o trabalhador diminui o absenteísmo, né? Não falta, né? Para de faltar ao trabalho, né? Por ou alguma doença ocupacional ou alguma coisa, né? Então, alguma doença ou outra doença qualquer, aí já começa a melhorar essa parte da produtividade, do rentabilidade também. E essa questão pro trabalhador, né? Ele sente melhor, ele sente, consegue interagir mais com os colegas, com a chefia, com essa parte mental também, né? Diminui o estresse, né? Basicamente, quando a gente fala assim, quais são os principais benefícios? Então, a questão da parte osteomuscular, Uhum. né? São lesões por esforços repetitivos Uhum. e distúrbios osteomusculares relacionados com o trabalho. Então, diminui significativamente, diminui as algias, né? Muito tenso, trabalhando no computador, muito tempo na mesma posição, né? Então, por isso a importância de ter essa pausa ativa, né? Uhum. De trabalhar o corpo, né? Levantando, ficando em pé, saindo daquela posição estática essa questão mental, né? De tu saber que eu posso, a empresa me autoriza eu me deslocar, a levantar, fazer esse alongamento, fazer essa atividade física. E isso aí ajuda muito, né? Saber que a empresa está investindo no trabalhador. Sim, e com certeza essa empresa também vai ter o retorno, porque o funcionário, o colaborador que está se sentindo bem, está se sentindo feliz, mais leve, ele vai produzir melhor, não vai? Sim, com Então, o certeza. resultado aí é para ambas as partes. Exatamente. Muito Tipo, interessante. E pensando aqui, né, nesses benefícios comprovados, né, porque realmente deve ter pesquisas aí que mostram, exatamente. comprovam esses benefícios aí na vida das pessoas, né, que ainda existem. Só que assim, é uma pena que algumas empresas ainda resistem quanto a isso. Por que será que assim, tem empresas que ainda resistem à implantação da ginástica laboral? Então, o que a gente que se fizesse uma pergunta anterior a essa, todas as empresas precisam ter a ginástica laboral, né? Seja ela, a gente vê nas empresas grandes, né, bastante trabalhadores, mas hoje em dia com as startups a gente vê que mesmo tendo 3, 4, 5 funcionários é interessante implementar essa pausa ativa, esse trabalho, essa dinâmica, esse programa de qualidade de vida. Mas muitas resistem assim, na época que eu estava fazendo a tese de doutorado, é porque eu tenho só 2, 3 funcionários por enquanto, então a gente não tem interesse. Aí eu explicava para eles, mesmo hoje tu pode ter a ginástica laboral online, a ginástica laboral virtual, Uhum. né? Então isso não vai ser um empecilho. E também assim a questão, quando a empresa está começando, talvez a parte financeira, né? Então eles não têm uma visão ou uma condição financeira de implementar esse trabalho que tem que ser pago, né? É pago pro profissional que vai
vai planejar e vai implementar esse programa, né? Então por isso talvez inicialmente não tem, mas eu vejo que quando a startup cresce ou as empresas ficam maiores, né? E elas implementam, que hoje em dia até pelo Ministério do Trabalho, não que seja obrigatório, não é obrigatório, mas quando tem alguma coisa que o Ministério do Trabalho pede, a primeira coisa que eles fazem é implementar esse programa de ginástica laboral. Ou, né, que muitas vezes é um programa, dentro da condição da empresa, vai ser um programa relativamente barato e que vai atingir todos os profissionais. Pelo resultado, Pelo né, resultado que traz. Muito bom, Ricardo. Inclusive, você já implantou em várias indústrias, né? Inclusive, você já esteve, como a gente falou antes, na cidade industrial, fazendo pesquisa e tal, mas você também atuou com os controladores de voo em hospitais militares. E existe diferença, assim, de aplicação na ginástica laboral conforme, assim, o perfil da instituição ou não? Sim. O que a gente tem que fazer quando vai planejar, dependendo do trabalho, o ideal é implementar ou no início do expediente, ou no meio, ou no final do expediente. Então, para cada profissional, para cada setor, para cada posto de trabalho, há uma ginástica laboral a ser implementada ou planejada específico para aquele trabalhador, né? O trabalhador que utiliza muito corpo, vai ser um planejamento, ou aquele trabalhador que não utiliza muito o corpo, utiliza mais a mente, vai ser outro planejamento. Então, por isso, a importância de ter um planejamento, né? De saber qual o setor que tu vai, o que o pessoal trabalha, o que faz, se é o pessoal do hospital, que às vezes tem um trabalho muito corrido ali, porque vai atender os pacientes, ou se é o trabalho de controlador de voo, que é muito estressante, né? É verdade. O técnico enfermeiro, ele tem um trabalho braçal ali, o paciente, muitas vezes, trocar de cama, né? E o trabalhador, o controlador de voo, é o trabalho mental, né? Sim. De atenção, foco. Então, para cada trabalhador, a gente vai ter um planejamento diferente, um exercício diferente. Sim, sim, muito bom. E sua tese de doutorado aborda a ginástica laboral nas startups, é isso? E na Revolução Industrial 4.0 que você traz, como essas novas dimensões psicossociais do trabalho impactam aí a vida, né, do trabalho, do trabalhador, inclusive impactam a saúde do trabalhador moderno, né? Porque pensando agora sobre o trabalhador moderno, né, como mudou de uns anos para cá, a gente pode perceber assim que inclusive as pessoas estão mais doentes, digamos assim, mais adoecidas, né? Como que você vê isso? Então, é interessante isso, essa pergunta muito boa, essa pergunta que tu fez, porque hoje o trabalhador, a gente vê um trabalhador que precisa, né, de ter um lazer, precisa ter um lazer ativo, né? Não pode ser um lazer que muitas vezes o que a gente vê nas próprias pesquisas, né, aparece que o trabalhador, às vezes, ele não tem que ter essa conscientização também de ele parar de trabalhar naqueles 10, 15 minutos que ele vai ter aquela dinâmica, a ginástica laboral. E aí, então, as startups também, como eu estava falando anteriormente, elas têm muito trabalho, né? Um trabalhador ele faz várias funções, né? Porque uma startup é aquela empresa que está começando ali com tecnologia, um aplicativo. Então, o trabalhador ele faz 2, 3, 4, 5 funções de uma vez só. Então, é importante ele ter esse momento. A sociedade moderna, né? Essa sociedade moderna trabalha direto no virtual, no trabalho híbrido, né? Ele está no online, né? Hoje eu fui num local de estudo, né? E a pessoa estava me atendendo, ao mesmo tempo ela estava olhando para o computador e tendo aula no computador, participando de uma aula virtual ali. Então, a pessoa ela está trabalhando e está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, essa é a sociedade moderna, né? Antigamente não tinha internet, não tinha tudo isso aí que tem hoje, né? Então, e é difícil, né? A gente conseguir interagir, fazer toda essa... Então, a importância de parar e estar no momento atual. Deixa eu fazer um alongamento, deixa eu cuidar do meu corpo, deixa eu cuidar da minha mente, né? E eu imagino que pode fazer
toda a diferença no dia da pessoa, com certeza. E por falar nisso, sabe o que eu queria, professor? Bom, então já mostramos o livro, já entendemos um pouquinho da sua trajetória, né? Você trouxe aí muita informação para a gente sobre o assunto, mas eu gostaria muito de terminar esse programa hoje. Que tal você me ajudar? Olha, hoje eu estou num dia cheio de gravação aqui na Rede Super, né? E eu gostaria muito, assim, que você me ensinasse algum exercício, alguma coisa que eu pudesse fazer para eu dar continuidade de uma forma bem leve, né? Em toda a programação que nós vamos gravar hoje aqui, porque é bastante coisa, e a gente faz com muita alegria, mas se a gente estiver bem, melhor ainda, Claro, né? claro. Vou te ensinar sim. Vamos Me lá ensina, então. então, algo bem Então, básico, assim, que eu já poderia fazer. cruza os dedos, né? Vira ele para lá Vamos lá, e então, faz deixa eu um fazer alongamento aqui. aí. Isso. Deixa eu fazer Isso, aqui, isso. assim, Agora não, faz assim, assim. e gira. Ai, gira aqui, Isso, olha muito só, bom. muito bom, E isso, consegue alongar os dedos, né? Vai alongar os braços, né? muito bom. Soltou. Tá, Agora a gente pode fazer outro para os braços também. tá, Cruza, puxa pelo cotovelo. Isso, muito alonga bom. bem. A gente pode contar até 10 ali, né? Aham, isso que eu ia te perguntar. Mentalmente, né? Conta Aham, mentalmente até 10. tá, Eu já comecei, já contei, agora tá. cruza. Agora o outro. E já dá uma boa alongada, Isso. não é mesmo? Pode ver que puxa aqui assim, né? Puxa, Alonga aham. bem, né? A gente sente puxar Isso. aqui. E para Muito as bom. pernas, vamos fazer um pouco para as Vamos pernas fazer aí para as também. pernas. Como que Então a gente seria? alonga, puxa o pé, a Alonga ponta do aqui. pé e tenta encostar a mão lá na ponta E lá. mesmo a gente estando como hoje, eu estou aqui de salto Isso, alto, dá para não fazer, tem com problema nenhum, certeza. pode fazer. Isso. Olha, Já que a gente fez com muito uma bom. perna, vamos fazer com a outra também, Vamos né? fazer com a outra também. E Isso. alonga bem, essa alonga bem aqui, né? Atrás da Isso. perna. Isso, mesmo com um Muito salto alto. bom, muito bom. Vê se Se eu tô precisar fazendo fazer certo. Tô fazendo certo? um exercício em pé, tá fazendo certinho. Se precisar fazer em pé, tira o salto alto, mas Certo. vai dar certo. Muito bom. Nossa, já deu um alívio aqui. Que bom. Muito bom, muito bom. Professor Ricardo, vamos fazer assim, então. Obrigada, né, pelos exercícios. Aqui já fiz um pouquinho da minha ginástica laboral do Isso. dia aqui. Que legal, Obrigada. que legal. E vamos fazer assim. Com certeza o pessoal está querendo saber o seu contato, saber como conversar com você. Você tem rede social, Instagram, alguma coisa assim que Tem o pudesse passar Instagram. para o pessoal aqui? Posso Vamos passar sim. deixar então. É Pode Mendes passar. Ricardo Alves, @Mendes Ricardo Alves, né? No Facebook também tem o Ricardo Alves Mendes, né? Que vai aparecer lá a minha foto. Que tem, eu já vi que tem homônimos, né? Sim. Outros Ricardo Alves Mendes, vai aparecer minha foto lá e então tem no Facebook e tem no Instagram, né? Mendes Ricardo Alves. Mendes Ricardo Alves. Isso. Então siga lá o professor, tenho certeza que lá também você vai trazer mais dicas, Isso. né? Para as empresas, Com para os certeza. funcionários, colaboradores, né? E assim a gente vai tornando a vida um pouco melhor, mais feliz e mais leve. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Vida e Atitude. Que Deus continue te abençoando e te usando aí para levar qualidade de vida aí para muitas pessoas. Eu agradeço também o programa Vida e Atitude por ter convidado para estar aqui com vocês e com os telespectadores também. Muito bom. Muito obrigado. Bom. Obrigada, obrigada e sucesso, né? E quando lançar a 4ª edição, é isso? Isso. Aí você volta aqui para mostrar Com pra certeza. gente, combinado? Com certeza. Então tá Muito bom, obrigado. obrigada. Obrigado. E você que esteve conosco, que bom que você nos acompanhou nesse dia. O Vida e Atitude fica por aqui, mas antes de terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Cuide de você, realmente tenha a atitude de cuidar aí de você, do seu corpo, da sua mente e do seu espírito, tá? E você sabe que Ministérios Pão Diário tem muitos recursos que podem abençoar a sua vida. Entre nas nossas redes sociais. Pão Diário Oficial é o nosso Instagram. Você entrando no Pão Diário Oficial, lá vai ter o Linktree. Então, nesse Linktree, você vai encontrar ali vários links, né? Para que você possa conhecer os recursos que Ministérios Pão Diário tem. Tem recursos para a família toda. Para adultos, crianças, jovens, adolescentes, casais, para empresários. É uma infinidade de recursos audiovisuais, de livros. Então, é muita coisa boa para abençoar a sua vida. E nós vamos ficando por aqui. Te espero no próximo episódio do Vida e Atitude. Que Deus o abençoe grandemente. Everything you do serves to equip for ministry. And when we do that, the outcome is
God brings more souls to the church. We, in our ministry, we work with local Israelis and finding people that will come together in a situation where we try to support as much as possible the local Messianic community. My main service in the church is working with the youth, is teaching them the Word of God. Youth, they have so many questions. We were there to help them. We were there to give them a shoulder and give them a direction. The way we live and the way we talk. I think it's a good testimony for them to see how you should worship God. There are always those times when you feel like you're inadequate, when you just don't have the strength to keep on going and it's impossible. And in those times, it's when you go to the Lord, when you're on your knees in front of the Lord and you cry out and you say, Lord, I need your strength to keep on going. Give me what I need for today, for right now. I think it's a way of life. I think it comes down to the daily choices that we make. When I realized how deep the meaning love is, meaning that it's not just the feelings that you have inside. I think that all the influence from the world saying follow your heart and listen to your feelings really influenced me until I realized that love is a choice. I think that in most cases where it was hard for me to make a decision to love a person, the first thing that came to mind is Jesus loved me. And he loved me in the greatest way I can imagine. So who am I to not love a person after the love I have received from Jesus? Sometimes loving is making a choice that is difficult. It means asking for forgiveness even when it's hard or even when you feel like you're not guilty. I see it as a responsibility to come to the Lord. And I get on my knees and I pray and I remember the promises he has given me in the past. It's a joy to know that. We know the God who is life. And we know that our message, the gospel, has the power to change people, has the power to change the world. And we are waiting day by day to see his face.